Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo 38 em diante. 35. Mateus 22, 35. Mateus 22, 35. Encontrou, diga amém. Versículo 35 diz assim: Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Quero repetir apenas o versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso para Jesus? Pode sentar, tá bom? Glória a Deus, pode sentar. Eu tenho uma palavra para a nossa vida essa noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar conosco através dela. Amém? Dentro aqui de Mateus, capítulo 22, nós lemos do 35 ao 38. Jesus, ele está revelando qual é o grande mandamento. Pastor, existe o grande mandamento na Bíblia? Jesus, com a sua própria boca, falou que existe. E o grande mandamento da Bíblia é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente e de todo o teu entendimento. Se eu fizer uma pergunta óbvia aqui, quantos amam a Deus aqui? Levanta a mão. Ama a Deus? Glória a Deus. O amor que o Senhor, Ele está falando aqui num grande mandamento, é um amor de todo o coração, de toda a tua mente e de todo o teu corpo. Então, entenda essa noite, não é qualquer amor que Deus, Ele quer do ser humano, nem o Ney. Não é qualquer amor que Deus, Ele quer do ser humano. E eu entendo uma coisa, que acontece que existem pessoas que elas às vezes podem até falar assim, que amam a Deus, mas na verdade elas gostam de Deus. Pastor, gostar de Deus, gostar é diferente de amar. Sério, pastor, sério. Você gosta de um político, você gosta de um apresentador de TV, mas quando você um dia dizer dessa forma: eu amo tal pessoa, eu amo tal pessoa, eu quero que você entenda a qual nível tem que chegar esse teu amor quando você declara que ama alguém. Pastor, qual seria o nível que quando eu declaro que amo alguém eu teria que chegar? Por exemplo, se eu perguntasse aqui para mães, quantos teriam coragem de morrer por seus filhos? Morrer por seus filhos. Uma grande parte das mães tem coragem de morrer pelos seus filhos. Se eu perguntasse para o pai aqui, tem coragem de morrer pelo teu filho? Se o teu filho tivesse
dentro de um hospital e precisasse de algo que só tu tivesse, mas se tu tivesse que tirar, tu ia morrer, tu daria para ele sobreviver? Uma grande parcela dessas pessoas fariam isso, falariam, eu quero que meu filho viva e eu morro. Pastor, isso é amor? Isso é amor. Na realidade, o amor que Deus ele requer de mim, de você para Ele, seria um amor que entrega tudo. Pastor, um amor que entrega tudo, sim, e principalmente a tua própria vida. Não é aquele amor que você pode falar assim, não, Deus, eu entrego algumas partes, eu entrego algumas áreas, eu entrego algumas coisas, mas o meu tudo eu não entrego ao Senhor. Quando você não entrega o teu tudo a Deus, você apenas gosta de Deus. Você apenas tem uma admiração por Jesus. Você apenas acha, como a maioria das pessoas, que Jesus, ele é algo bom. Mas você não ama verdadeiramente a Jesus. Sabe por quê? Porque você não tem coragem de entregar tudo para Ele, e principalmente a tua vida. Eu entendi um tempo, ainda 15 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu entendi, dentro da igreja, com o meu pastor pregando, que a partir do momento que eu tinha entregado a minha vida para Jesus, a minha vida não pertencia mais a mim, mas a minha vida pertencia agora ao Senhor. Então, eu não tinha mais direito de fazer as minhas escolhas. Todas as escolhas que eu fosse fazer, eu tinha que consultar agora a Deus. Por quê? Porque eu tinha decidido entregar toda a minha vida para Deus. E na realidade, isso é bíblico. Quando você aceita a Jesus como teu Salvador, você passa de dono. Pastor, passa de dono? A Bíblia fala que Deus, Ele nos transportou, Ele nos tirou de um lugar, Ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz, que é a presença de Deus. Então, quando Deus ele te tirou lá do mundão, lá do bar, lá da prostituição, lá das drogas, Ele te tirou da mão de um dono. Pastor, dono? Eu tinha um dono antes de vir para a igreja? Tinha. Quem era esse dono, pastor? O diabo. Sério. Todo aquele que não está ao lado de Jesus está do lado do diabo. Tu sabia que não existe, por exemplo, a terceira via? Hoje no Brasil, nós estamos em ano de eleição, e tem-se dois candidatos, né? Lula e Bolsonaro. Todo mundo fala, são os dois candidatos que estão nas pesquisas. Dois. Mas o pessoal fala assim, não, mas nós temos agora a terceira via. Aí estão colocando às vezes Sérgio Moro, coloca o Ciro Gomes. Existe a terceira via. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui em relação à nossa vida. A nossa vida ela só pode existir dois proprietários dela. Ou é o diabo, ou é Deus. E é muito simples. Todo aquele que não se entregou totalmente para Deus é propriedade do diabo. Você às vezes pode até falar assim, não, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu vou às vezes até no culto, na célula, mas assim, eu não tenho aquela vida de entrega total a Deus. Eu não sou aquele camarada que eu me entreguei totalmente para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Deus não aceita 50 pessoas de um ser humano. Sabia disso? Deus ele não aceita 70%. Deus ele não aceita 80%. Ou o homem e a mulher se entrega para Deus 100%, ou Deus ele rejeita. Deus ele rejeita. No coração do homem e da mulher não pode existir dois senhores. Jamais. A verdade é que quando você quer colocar dois senhores, um sai.
Se você quiser que Deus ele entre totalmente na tua vida e no teu coração, o diabo ele sai. Mas se você, por acaso, vive uma vida trazendo aquilo que o diabo, ou não se entregando totalmente para Deus, essa pessoa pertence ao diabo. É aquela história que não existe a possibilidade de alguém ficar em cima do muro. Você já ouviu a história do muro? Tenho certeza que já ouviu. Mas a história do muro é dessa forma: de um lado está Deus e de outro lado está o diabo. E existe uma alma em cima do muro indecisa. Ela não decide para qual lado ela pula. Se ela pula para o lado de Deus ou pula para o lado do diabo. Mas do lado de Deus, Deus com a igreja está chamando essa pessoa para pular. Pula para o nosso lado, vem para o nosso lado, vem caminhar conosco. E Deus é que chama a pessoa para pular, para tomar uma decisão e caminhar do seu lado. E enquanto do outro lado do muro, o diabo ele fica apenas calado, apenas observando aquela pessoa em cima do muro. E de um lado Deus chama, clama, grita, pula para o nosso lado. Do outro lado o diabo fica apenas em silêncio. E em dado momento aquela alma, ela fica meio confusa. Por quê? Porque enquanto Deus, como a igreja, chama tanto para ela pular, sair de cima do muro e ir para o lado deles, o diabo não fala nada. E em dado momento ela decide perguntar: e aí, Satanás, chifrudo, me responde uma coisa. Por que a igreja aqui chama, clama para mim pular para o lado deles, e você não fala nada, não me chama? Você nem me chama para pular do outro lado, fica só em silêncio. Você quer me responder o porquê? O diabo olha para aquela alma em cima do muro e fala: sabe por que eu não te chamo? Porque o muro que você está em cima, ele me pertence. O muro que você está em cima é meu. Então eu não preciso te chamar para vir para o meu lado, tu já é meu. Tu já viu aquelas pessoas que, eu sei que hoje existe uma geração que vai para a igreja, porque na igreja ele sente às vezes uma paz, porque às vezes ele gosta do louvor, porque ele gosta de vez em quando estar escutando a palavra de Deus, mas daquela porta para fora é o maior prostituto, daquela porta para fora é o maior sem vergonha que existe. Mas ele vai na igreja. Se eu te dissesse que nem todo mundo que vai na igreja vai morar no céu, não vai. Eu até creio, também pela Bíblia Sagrada, quando a Bíblia fala que haverá 2 no campo, um será levado, o outro será deixado. Haverá 10 virgens, 5 entrará para a festa e 5 não entrará. Opa, dá uma ideia de 50%. Seria a mesma coisa de eu fazer isso daqui, ó. Jesus voltou agora. Uma desses 2 lados vai subir e morar com Jesus, ou esse lado ou aquele lado. Pastor, não é todo mundo que está aqui dentro, não. Não. Pode ter certeza que não. Mas se colocasse a probabilidade da Bíblia aqui, nós separávamos. Mas, pastor, todo mundo está em contato com a palavra de Deus. Todo mundo está em contato com a Bíblia. Todo mundo está em contato, pastor, com a célula. O que acontece? A única diferença é essa: uns decidem entregar tudo e outros decidem entregar 50%, 70%, ou entregar resto para Deus. E todas as vezes que eu decido entregar não o meu 100% para Deus, opa, eu fico de fora do reino dos céus. Se nós entendêssemos a igreja brasileira, o amor, essa é a realidade. Que, por exemplo, alguns irmãos nossos, que vivem em países que hoje são perseguidos, como a China, Coreia do Norte, se nós entendêssemos a forma que esses irmãos servem a Deus, sabe o que nós sentiríamos perto desses irmãos? Vergonha. Vergonha.
Se você parasse para ouvir um crente em Jesus, que serve a Deus em países onde não pode ter Bíblia, carregando na rua, onde os seus cultos têm que ser feitos em cavernas, têm que ser feitos em lugares fechados, porque se pegarem vão ser presos. Se você ouvisse da boca deles a forma que eles servem a Deus, você sentiria vergonha da forma que você serve ao Senhor. Sabe por quê? Porque existe uma grande parcela da igreja brasileira que serve a Deus de meia boca. Serve a Deus meia boca. Serve a Deus indo para a igreja, não aqui querendo denegrir o nome do nosso irmão Raimundo. Não é nada contra você. Mas é o crente Raimundo. Qual é, pastor? Ele tem um pé na igreja e outro pé ele está lá no mundo. Mas ele gosta da igreja. Ele gosta de estar lá, ele gosta de participar do movimento. Mas uma hora ou outra o pé dele ele está lá no mundão. Aí daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco ele está lá. E esse tipo de crente, essa é a realidade. Por Senhor, no mundo espiritual, o teu dono, propriedade. Se você tem um carro, está escrito lá, num documento de IPVA do teu carro, proprietário, Sansão da Silva Menezes. Todo automóvel tem um dono, tem um documento. Aqueles que ficam lá e aqui, também tem um nome escrito lá, de dono, proprietário dessa pessoa. Alguns é Jesus Cristo, mas outros é Satanás, é o diabo. Sério, pastor, sério. Mas pastor, e aí quem decide essa transferência? É o homem. É o homem que decide a quem ele vai servir. Mas nós só temos que entender uma coisa sobre Deus. Entenda. Deus, quando alguém decide servir a Deus, um dia você aceitou Jesus e decidiu servir a Deus, entenda, Deus não vai aceitar menos do que o teu tudo. Ele não vai aceitar menos do que o teu tudo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus exigente. Se não for o teu tudo, ele não quer. Sério, pastor, sério. Tem um versículo na Bíblia onde fala assim, que aquele que quer ganhar a sua vida nesse mundo, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, essa pessoa a salvará. Eu entendo que nós temos que olhar para a nossa vida e fazer uma reflexão da forma que nós estamos servindo a Deus. Porque eu entendo que o grande mandamento, que o próprio Jesus aqui ele declarou que é amar a Deus, é de todo. O texto bíblico fala assim, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Opa, porque a Bíblia usa a expressão todo, é todo. Porque é todo. Não pode ser menos. Então é algo que nós temos que olhar para nós. E vou ser bem sincero com você uma coisa aqui. Tu sabe quem vai ser? Pensamento meu. Mas a classe de pessoas que vai mais sofrer no inferno, sabe qual vai ser essas pessoas? Aquelas pessoas que um dia tiveram contato com a igreja, tiveram contato com a palavra de Deus, tiveram oportunidade de servir a Deus de todo o coração e não serviram. Porque o ímpio que passou a vida toda na bagaceira, na orgia, ele vai sofrer, mas ele não vai nem lembrar de igreja, não. Agora eu fico imaginando alguém, por exemplo, que teve oportunidade de não estar lá, mas está, porque desperdiçou a oportunidade de servir a Deus como era para ser servido. Você consegue imaginar? Porque eu não sei se você sabe, mas pela Bíblia Sagrada, o homem, ele é criação eterna.
Se você pensar que a tua vida, ela se limita aqui no agora, você está enganado. O homem é uma criação que foi criado para existir eternamente. O teu corpo vai voltar para o pó, mas a tua alma, o teu intelecto, ela tem dois destinos: ou passará uma eternidade no inferno, ou uma eternidade ao lado do Senhor. Então é algo que se tem que se preocupar. Porque a forma que nós vamos viver aqui na terra vai falar os lugares aonde nós vamos passar a nossa eternidade. E nós temos que entender no nome do Senhor Jesus que não dá e nem tem tempo mais para brincar de ser crente. Pastor, brincar de ser crente, pastor, existe pessoas que brincam de ser crente? Existe. É o que mais tem. É pessoas que às vezes elas não querem, ou elas querem apenas os benefícios de Jesus. Elas querem apenas os direitos. Eu tenho direito a isso, né, pai? Eu tenho direito àquilo. Eu tenho direito a prosperar. Eu tenho direito à cura. Eu tenho direito a uma família. Sim, pela Bíblia Sagrada, sim. Mas você também tem obrigações a cumprir. E uma das obrigações que você tem a cumprir é ser um servo de excelência diante do teu Deus. É servir ao teu Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando eu falo que não tem mais tempo para brincar, é porque eu olho para o mundo. E o mundo está se acabando. Só aqueles que são bobaleza, que não percebem que dia após dia as coisas elas se caminham para o fim. E é perigoso alguém que está vendo isso tudo acontecer, o mundo caminhando para o fim, e ele continua com a sua vida espiritual da mesma forma. Sabe qual é o tempo que nós vivemos hoje? É um tempo onde mais do que nunca nós devemos priorizar buscar a presença de Deus. Mais do que nunca. Por quê? Porque os dias são maus. E nos dias maus só passa por eles aqueles que têm a presença de Deus. Pastor, mas eu tenho Deus como meu pastor, e Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23 primeiro. Algumas pessoas elas pensam que o Salmo 23 primeiro fala que não faltará prosperidade, não faltará comida, não faltará, bênçãos. Mas deixa eu dizer uma coisa, que o salmista ele quis dizer no Salmo 23 primeiro, quando ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe quando ele fala nada me faltará? Sabe o que ele está falando em relação a quem? A Deus. Quando ele diz nada me faltará, ele está dizendo assim: quando o Senhor é o meu pastor, Deus ele não vai faltar na minha vida. A presença de Deus ele não vai faltar na minha vida. Mas isso não quer dizer que o crente, por exemplo, ele vai viver uma vida aqui nessa terra sem falta de nada. Não. Nós vamos ter em muitas áreas da nossa vida algumas provas, algumas dificuldades, algumas faltas. Mas se você entender que na vida pode faltar tudo, sabe o que não pode faltar? A presença de Deus na tua vida. Se a presença de Deus estiver na tua vida, você vai caminhar seguindo a Jesus sem falta. Pastor, sem falta. Por quê? Porque a presença de Deus está nela. Se eu te dissesse que uma das maiores prioridades que nós temos que ter é a prioridade em relação ao Senhor Jesus. Eu não sei o que tu prioriza na tua vida, mas eu sei que no mundo que nós vivemos hoje, existem muitas pessoas que priorizam
bens, priorizam mais a família, priorizam os negócios. Pastor, isso é importante na vida? É importante na vida. Mas pela Bíblia Sagrada, a maior prioridade que existe na vida de uma pessoa tem que ser a prioridade da sua vida espiritual. Porque o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro? O que adiantará o mundo priorizar tantas áreas da sua vida aqui na terra, se um dia ele perder a sua alma para o inferno? Então a vida espiritual ela tem que ser priorizada. Tem que ser priorizada. E eu entendo que hoje os crentes, eles estão brincando de não priorizar a vida espiritual. E isso é perigoso, porque isso nos tira de dentro do céu. Hoje nós temos uma geração, eu costumo falar, que há 15 anos atrás, eu falo da minha época que eu aceitei Jesus, quando alguém aceitava Jesus, essa pessoa, ela tinha algo que a Bíblia fala que é o primeiro amor. Lá em Apocalipse, Jesus escrevendo a igreja de Efésios, ele começa a elogiar a igreja no começo do texto, mas em dado momento Jesus olha para aquela igreja e fala assim: mas eu tenho contra vós, que vós perdestes o primeiro amor. E eu sei a realidade de crentes que começaram a vida cristã bem, começaram a sua vida cheio do fogo, cheio da presença, buscando a Deus com uma intensidade muito grande. Aí no decorrer do caminho, sabe o que foi acontecendo? O tanque foi se esvaziando. E o tanque foi esvaziando, e ele não foi abastecendo. Tenta pegar um carro e a moto, encher o tanque e apenas andar. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai ficar de pé, porque o carro vai parar, a moto vai parar. E existe muito crente que a verdade começou bem a sua caminhada cristã. Começou no fogo, começou na oração, começou amando a Deus de todo o coração, de todo o seu corpo, de toda a sua mente. Começou bem, mas no decorrer da sua caminhada deixou o seu tanque esvaziar e não abasteceu novamente. E sabe o que aconteceu? Se tornaram pessoas que se habituaram apenas a frequentar ambientes de culto. Se acostumaram. Mas a vida dessa pessoa não é aquela vida lá do primeiro amor. Mas a culpa é de quem, pastor? De Deus? Não. A culpa é da pessoa que não quis parar num posto para abastecer o seu tanque. E todas as vezes que você não abastece o seu tanque, vai chegar uma hora que a tua gasolina da reserva vai acabar. E se acabar, meu irmão, carro, quando acaba a gasolina no meio do tranco, é uma dificuldade. É uma dificuldade, meu irmão. Você vai ter que encontrar pessoas para te ajudar a empurrar. E vai que não tem ninguém para ajudar a te empurrar teu carro. Você tem que se virar sozinho. E hoje o que eu vejo são pessoas que elas pensam que é normal começar bem e no meio do caminho não ser mais aquilo que era. Isso é errado. Uma das coisas que o Senhor também condenou na igreja de Apocalipse é a igreja de Laodiceia. Quando o Senhor olha para ela e fala assim: ei, você não é quente e nem frio. Quem dera você fosse um dos dois, ou quente ou frio, mas você é morno. Você é morna. E eu estou ao ponto de te vomitar da minha boca. Por quê? Porque tu é morno. Você consegue entender a magnitude dessa frase? Meu Deus, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Por quê? Porque tu está morno. Porque tu está morna. Sério, pastor? Sério. Eu entendi um tempo na minha vida que nem todo mundo que levanta a mão para adorar a Deus, Deus ele está recebendo essa adoração.
Nem todo mundo que está aqui levantando a mão para cantar e adorar a Deus, Deus está falando, não, eu estou recebendo a adoração do meu filho. Não. Mas eu entendo que existe adoração que diante de Deus é abominação. Diante de Deus é abominação. É. E cuidado, quando a tua adoração diante de Deus se torna abominação. Como é isso, pastor? É quando você não decide entregar o teu tudo para Ele. Você pode cantar que Ele cresça, que eu diminua, porque eu entendi também um tempo na minha vida, que um dos lugares onde as pessoas mentem mais, sabe onde é que é? Dentro da igreja. Tem quantas pessoas aí fora? Deixa só um aí fora. Tem um Raimundo aí fora? Tá não? Fica só um aí fora, tá bom, em nome de Jesus. Eu entendi um tempo da minha vida, que um dos lugares onde as pessoas mentem mais é dentro da igreja. Como, pastor? Por exemplo, quando você levanta as tuas mãos e o Michel Louvor está cantando aqui um louvor e fala assim, declare que Deus é teu Senhor, e você, oh Deus, o Senhor é meu Senhor. E sabe quem pode declarar que Deus é Senhor? Apenas quem é servo. Apenas quem é servo. Se você não for servo de Deus, e quando nós usamos a expressão ser servo de Deus, eu quero que você entenda que pela Bíblia Sagrada um servo, ele fazia toda a vontade de seu Senhor. Não existia essa de falar assim, o Senhor olhar para o servo e falar, ei servo, vai fazer isso. E o servo falar, o quê? Faço nada. Faço não. A linguagem bíblica de servo, o servo ele nunca questiona uma ordem. O servo ele nunca diz não para o Senhor. Mas o servo ele está sempre em prontidão para servir ao seu Senhor. Aí eu pergunto essa noite. Existem muitas pessoas aqui que falam que Deus é seu Senhor. A pergunta que nós fazemos para nós é: você realmente é servo de Deus? Servo de Deus. Porque o servo de Deus é aquele que faz tudo o que o seu Senhor manda. Mas eu sei que existem pessoas, assim como o apóstolo Paulo um dia condenou, são as pessoas que elas querem participar da mesa de Deus, mas também querem participar da mesa dos demônios. E o apóstolo Paulo condenou isso. Não existe a possibilidade de você um dia participar da mesa de Deus e no outro dia participar da mesa dos demônios. É impossível isso acontecer. Sabe o que é que Deus ele faz nós entendermos? Primeiro, não existe a possibilidade de eu me declarar servo de Deus, primeiro, sem estar servindo a Deus fielmente e obedecendo aquilo que Ele quer para a minha vida. É impossível eu ser um servo verdadeiro sem estar obedecendo fielmente aquilo que o meu Senhor Ele quer para a minha vida. E todo aquele que decide uma hora estar aqui, outra hora estar ali, meu irmão, você pode até declarar com a tua boca palavras bonitas, mas todas as palavras bonitas que saem da tua boca, elas acabam voando apenas pelo vento, pelo espaço da igreja. Por quê? Porque Deus ele não recebe. É tempo de nós olharmos para a nossa vida e vermos a forma que nós estamos servindo a Deus. E só existe uma forma de nós servirmos a Deus: amando de todo o nosso coração, todo o nosso corpo, de toda a nossa mente. Se for menos que isso, você não está agradando a Deus. Pastor, não estou agradando a Deus. Você pode até ter começado bem a tua caminhada cristã, mas se você deixou o teu tanque
e até o teu reservatório esvaziar ao ponto de você estar quase para ficar de pé. Cuidado, cuidado. Quem não recarrega a bateria, quem não abastece o seu tanque, uma hora vai ter que empurrar o seu carro. E o que eu mais vejo hoje é crente na igreja que não recarrega a bateria, crente na igreja que não vai ali encher o seu tanque. Se eu te dissesse que o culto em si, ele é muito pouco para fazer com que a tua vida espiritual ela viva. Sabia disso? Se existe crente aqui nesse lugar que vive de culto, ou, por exemplo, você abre a sua Bíblia apenas quando está na igreja, ou você dobra o teu joelho apenas quando está na igreja, a tua vida é dessa forma, você vive de culto. Se você viver a tua vida cristã dessa forma, ei, você está lascado, está ferrado. Porque a vida cristã não se limita aqui dentro apenas. Se você não tiver vida com Deus lá dentro da tua casa, eu até mesmo entendo que o culto nosso aqui na igreja é muito rápido. O culto maior que você faz é lá na tua casa, é lá fora das portas daquela igreja ali, é o culto maior que você faz. E como eu sei que tem pessoas que às vezes não conseguem prestar um culto nem aqui dentro, vai conseguir prestar um culto lá fora? Mentira, mentiroso, mentirosa. Se você não consegue buscar a Deus aqui, como é que você vai buscar a Deus lá fora? Cuidado, porque às vezes a tua gasolina está acabando e você não está percebendo. E o ruim é se acabar em um dia que você não estava esperando. Sabe qual é a história de muitas pessoas que hoje estão desviadas da presença de Deus? Porque entendam uma coisa: ninguém que desvia amanhã, o cara decidiu desviar. Ele não desvia da noite para o dia. Não é uma pessoa sair de um culto de domingo, dormir e na segunda-feira ele acordar desviado. Não existe isso. Uma pessoa que sai da presença de Deus, ela já apresentou sintomas. Ela já veio com alguns sintomas durante algum tempo. E sabe o que aconteceu? Ela não cuidou daqueles sintomas. Assim como uma enfermidade às vezes aparece no corpo de uma pessoa, mas antes daquela enfermidade ser diagnosticada, ela já apresentou alguns sintomas. A pessoa tinha dor de cabeça, a pessoa tinha dor aqui, dor ali. Aí quando foi ver o resultado, opa, é daquela doença. A vida espiritual é da mesma forma. Ninguém que sai da casa de Deus ou da presença de Deus dormiu crente e acordou desviado. Mentira! Ele veio falhando, ele veio caindo e não se arrependendo. Ele veio andando no seu carro e não parando um pouquinho para abastecer. Ele veio vivendo a sua vida espiritual e começou, vamos para a prática, começou a não ler a Bíblia, começou a não vir para a oração, começou a não ir para o monte, começou. Aí vai indo os sintomas, assim, vai chegar uma hora que tu está fora da presença de Deus. Sabe por quê? Porque você não se ateve ao momento de recarregar a tua bateria ou abastecer o teu tanque de gasolina. E isso é muito sério. E isso eu vejo como um pastor. Pessoas que estão caminhando, mas elas se contentam com o culto. Deixa eu te falar, apenas o culto não é o suficiente para você ter uma vida espiritualmente boa falando. Não é. Você tem que fazer mais. E se você não fizer mais, cuidado, uma hora você pode estar fora da presença de Deus. Pastor, como é que eu faço mais, pastor? Uma coisa que eu sempre entendi é que Deus,
Ele sempre está de braços abertos, esperando aqueles que querem a sua presença. Tem um texto na Bíblia que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando alguém busca, acha. Quando alguém procura, encontra alguma coisa. Com Deus é da mesma forma. Quando eu decido buscá-lo, eu vou achá-lo. Pode ter certeza. Você não pode apenas não procurar. Porque se você esperar, vou esperar Deus se revelar para mim. Não, a caminhada cristã é uma caminhada que eu vou buscar a presença de Deus. Você dá o primeiro passo em relação a Deus. Isso é uma das formas da tua vida espiritual, ela caminhar em direção a Deus. Crente que não ora, crente que não lê Bíblia, crente que não está em comunhão com a igreja, orando com a igreja, cuidado, cuidado. Você tem uma grande probabilidade de o teu carro espiritual parar. E se ele parar, é mais difícil de você encontrar um posto perto. E a nossa igreja, ela tem tanta coisa para recarregar a bateria. A nossa igreja tem oração, a nossa igreja tem vigília no monte, a nossa igreja tem 3 cultos durante a semana. Tanta coisa para alguém estar recarregando a sua bateria. A falta de gasolina em um carro, em uma moto, ela muitas das vezes não é culpa, por exemplo, porque não existe posto de combustível na cidade, não. Ou até mesmo é porque, não é motivo porque a pessoa não tem dinheiro para abastecer, não. Mas essa é vergonhice. Porque a pessoa vai pensando que vai dar conta de chegar em tal lugar com aquela gasolina. E ele passa por um posto e fala: vou parar não, vai dar tempo para chegar lá. Passa por outro: não vou parar não, vai dar tempo de chegar lá. E quando ele está distante de todos os postos, acaba a gasolina dele. A vida do crente é da mesma forma. Ele tem tanta oportunidade para ter uma vida boa com Deus, mas no dia da vigília da igreja aqui, o que? Eu ir? Vou ficar em casa. A Bíblia, que é um livro que tanta gente morreu para esse livro estar lá na tua casa. Se tu soubesse a história desse livro, se soubesse que pessoas foram crucificadas, morreram queimadas, se soubesse que pessoas foram martirizadas por causa desse livro, só para ele estar lá na tua casa hoje. Esse livro, malemar, você traz ele para a igreja, para abrir na igreja. Malemar. Oração, eu entendi um tempo da minha vida, eu particularmente entendo também dessa forma. Pessoas que elas não se reúnem com a igreja no dia que a igreja está em oração, essas pessoas elas não têm uma vida de oração. Sabia disso? Não existe a possibilidade de eu falar assim: não, pastor, eu sou aquela pessoa que eu sou fogo puro em oração, mas eu oro só em casa, pastor. Mentiroso, mentirosa. Se você não vem numa vigília que a igreja proporciona, você não ora na tua casa. Você não tem vida de oração. Sério, pastor, sério. Porque aquela pessoa que ora, que busca a presença de Deus, ela não perde uma oportunidade para estar reunido ou estar na presença de Deus buscando a Deus. Ela não perde essa oportunidade. Então eu já vi pessoas falando: não, pastor, eu não vou mais em casa, eu estou orando. Mentira, tu não está orando. Ou você está fazendo aquela oração de almoço e janta, oração de 5 minutos, 2 minutos. Já ouviu aquela frase que diz assim: oração de almoço e janta não adianta. Não adianta. Você tem que ter tempo com Deus. Uma coisa que eu quero que nós possamos entender aqui, que a nossa vida com Deus não se limita aqui dentro da igreja. Ela se expande lá para fora. Quando o grande mandamento da Bíblia está falando assim, é amar a Deus, é acima de todas as coisas.
Esse amor tem que estar impregnado no teu coração. Você tem que ir para o teu trabalho e no teu coração está lá impregnado: olha, eu amo a Deus. Você ora a Deus, você busca a Deus, você trabalha para Deus, está lá dentro. Você não pode viver uma vida falando: não, aqui eu lembro de Deus, mas lá fora eu esqueço dele. Não, e não é amor. Não é amor. Uma vida de uma pessoa apaixonada por Deus, ela queima 24 horas. 24 horas ela tem desejo de estar na presença de Deus. Quando falta ali o desejo por Deus na tua vida, se preocupe. Quando falta a fome de Deus na tua vida, se preocupe. Quando você chegar num estágio onde você não acha importante, por exemplo, estar numa vigília, estar no culto, estar numa cela, ou pegar a Bíblia para ler, ou fazer campanha, oração, quando você não achar isso importante, se preocupe. Isso quer dizer, sabe o quê? Que você não ama a Deus tanto assim. Você não ama. Você pode estar gostando, você pode estar admirando, mas existe hoje milhões e milhões de pessoas que admiram Jesus, mas estão servindo outros deuses, até gostam de Jesus. Hoje existem milhares de pessoas que não vão à igreja, não são crentes, mas gostam de assistir Gênesis, gostam de assistir um filme bíblico, gosta que alguém vá lá e lê a Bíblia para ele gosta, mas gostar não é suficiente. Você tem que amar, e uma das condições para amar alguém é você dar a tua própria vida por essa pessoa. Entenda, se você não chegar ao nível de entregar tudo para Deus, você não está amando Deus de todo o teu coração. Você está brincando de ser crente. Só isso. Você está vivendo malemar, uma vida de crente. Malemar. Uma coisa que eu sempre entendi: apenas para aqueles que têm um coração ensinável e sensível. Porque eu sei que existem pessoas que, por mais que aconselhem essas pessoas, elas nunca vão ter um coração ensinável para aprender. Por exemplo, quando o pastor prega para você amar a Deus, eu sei que tem pessoas que têm um coração duro para isso. Mas para pessoas ensináveis, eu sempre entendi que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, ainda haverá oportunidade para nós recomeçarmos, fazer diferente, fazer de outra forma. Enquanto nós estivermos nessa terra, Jesus não voltou e você não morreu, vai ter oportunidade para você fazer algo diferente. A única forma que não vai ter mais oportunidade é se você morrer, ou se Jesus voltar. Mas enquanto as portas da arca ainda estão abertas, espiritualmente falando, toda pessoa pode dar um giro de 360 graus na sua vida e voltar novamente a amar a Deus de todo o coração. E uma das coisas que eu sei é que Deus, Ele nunca lança fora aqueles que vão até Ele. Deus, Ele ama um coração quebrantado e ensinável na presença dEle. Sabe qual o conselho que eu dou para nós aqui essa noite? O Deus que nós estamos servindo é o Deus das oportunidades. E o que Ele quer é que nós possamos viver uma vida totalmente entregue para Ele. Mas até ontem, você pode estar vivendo o teu evangelho barrela. Vivendo o teu evangelho no nível quase acabando a tua gasolina. E sabe o que Deus Ele proporciona para nós essa noite? Oportunidade de nós falarmos assim: Senhor, eu quero a partir de hoje, Senhor, servir e amar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu corpo e de todo o meu entendimento. Eu quero entregar a minha vida totalmente para o Senhor. O que Deus Ele tem para fazer na nossa vida são coisas poderosas, mas Ele só faz na vida daquele que se entrega totalmente para Ele. Quando
eu prego que você tem que entregar toda a tua vida para Jesus, não é aquela palavra, por exemplo, assim, alguém falar assim, não, pastor, mas o senhor poderia falar assim, não, mas eu posso viver assim, acolá. Sabe o que eu entendo? Que quando Deus, Ele pede tudo de nós, e pede para nós servirmos Ele de todo o nosso coração, amar Ele acima de todas as coisas, Deus, Ele está sendo bom conosco. Deus está sendo bom, pastor, está sendo bom. Primeiro porque Deus, Ele não quer que nós se perca, ou nós morramos e passamos uma eternidade no inferno. Mas quando eu falo para você que o único caminho aqui é Jesus, e você tem que entregar toda a tua vida para Jesus, seria como eu dissesse, por exemplo, a água falasse para o peixe, peixe, pula aqui para dentro, porque não existe outro lugar que você possa viver não, peixe. Você não consegue viver nas pedras, você não consegue viver na terra, só aqui dentro da água que você consegue viver. Por exemplo, quando a água ela fala para o peixe, peixe, pula aqui para dentro, porque aqui é o único lugar que você sobrevive. Ela não está sendo má, ela está sendo boa. Ela está mostrando para aquela pessoa que, não vá ali, não vá por aqui, não viva assim, não. Só viva aqui dentro, porque é só aqui que você consegue sobreviver. Se nós entendêssemos essa noite que não dá para viver em outro lugar, que você pode ter até tentado viver, mas se o Espírito Santo ele tem batido na porta do teu coração, você está entendendo que não dá para viver uma vida espiritualmente morna. Você não nasceu para ser morno espiritual. Você não nasceu para esquentar banco de igreja. Você não nasceu para viver uma vida lá no mundo e uma vida aqui. Você não nasceu para isso, você tem que entender. Você nasceu para entregar toda a tua vida para Deus. E essa noite, se nós entendermos o Deus que está nesse lugar, e Ele pode acrescentar fogo à nossa fogueira, a nossa segunda-feira seria diferente. Nós não temos só culto aqui aos domingos, mas eu entendo que o culto de domingo, ele tem que refletir lá na tua segunda-feira. Se a tua segunda-feira for igual à segunda-feira passada, valeu nem a pena você estar na igreja. O teu culto de domingo tem que refletir na tua segunda. A tua segunda, ela tem que ser uma segunda diferente da anterior. Sério, pastor, sério. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, existe um louvor que fala: aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar essa pessoa ela não pode viver. Ela não pode. Se eu te dissesse com toda a verdade essa noite, não tente viver em outros lugares. Não tente ir para outros lugares. Mas o lugar que Deus Ele te trouxe, o lugar que Deus Ele te plantou, eu quero que nesse lugar você comece a dar frutos, e nesse lugar você sempre seja uma pessoa cheia da presença dEle. Não tente viver, tá bom? Não tente. Às vezes o Deus das oportunidades está aqui, e você não pode estar amando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E pode até acontecer de você até ter pensado, porque a tua gasolina acabou a tal nível, e você está pensando, não, vou sair da presença de Deus. Porque quando esse pensamento vem, é porque a tua gasolina está acabando. E você pode até ter pensado, não, já deu, vou sair da presença de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é tua, porque se tu tivesse recarregado quando deveria ser recarregado, você estava voando na presença de Deus. Mas até para esses, se eu te dissesse que essa noite Deus, Ele tem um reservatório gigantesco de combustível para todo aquele que quiser receber combustível espiritual da parte dele, Ele está aqui para colocar na tua vida, e a tua segunda-feira se tornar uma segunda-feira totalmente abastecida da presença de Deus.
Até mesmo aqueles que já estão naquele nível bem baixo, estão pensando, não aguento mais não, vou sair. Eu lembro de uma história que um pastor um dia contou, que uma irmã uma vez da igreja, a filha de uma irmã da igreja decidiu desviar, e ela foi para o mundão dançar em boate. E um certo dia, o pastor da igreja, ele também ficou fraco, porque não estava abastecendo e também desviou. Na realidade, ele acordou um dia e falou, não, vou desviar hoje, vou para o mundão. E essa garota, ela estava dançando numa boate, e a mãe dela sempre falava para ela, filha, volta para a igreja, volta para a presença de Deus. E um certo dia, um dia ela falou para a mãe dela, falou assim, eu só vou voltar se um dia Deus usar uma pessoa para ir lá dentro da boate falar comigo, eu volto à presença de Deus. E nessa mesma semana o pastor estava meio ruim e ele falou, não aguento mais não, também vou desviar. E agora ele combinou com ele mesmo de ir para a boate à noite. E agora ele foi para a boate à noite, ele entrou dentro da boate. Quando ele entrou, aquela menina desviada estava dançando. E quando aquela menina dançando viu o pastor lá dentro, ela correu até o pastor chorando, e começou a falar aquilo que ela tinha falado para a mãe dela. Falou, pastor, o senhor veio me buscar, pastor. E eu falei para minha mãe, pastor, se alguém viesse aqui na boate hoje falar do amor de Deus para mim, eu voltaria para a casa de Deus. E o pastor sem saber de nada, e o pastor sem ter alguma reação, falou, meu Deus, amém, irmão, eu vim fazer isso mesmo aqui. Naquela noite aquele pastor levou aquela irmã para casa e ela voltou para a igreja. Mas sabe o que nós entendemos? É que não existe outro lugar para nós vivermos, essa é a verdade. Não existe. Nós não conseguimos viver em outro ambiente. Alguém que um dia foi marcado pela presença de Deus, ele só sabe viver na presença de Deus. Alguém pode até tentar, mas é uma vida triste. Dia desse eu vi uma pessoa que andou muito conosco, e quando eu vejo algumas pessoas que andaram conosco, que estão no mundo hoje, eu oro por essas pessoas. Eu estava aqui na igreja, eu vim orar especificamente por essas pessoas, que quando eu vi no Facebook, com a latinha de cerveja, com um cigarro na mão, mas quando tu olha para o semblante da pessoa, um semblante triste. E olha com uma pessoa que, dentro da igreja, meu Deus, alegre, fazia um monte de coisa, e eu vi no Facebook as fotos, bebendo, fumando, mas olha para o semblante, meu Deus, semblante triste. A pessoa, ela não consegue viver em outro lugar, essa é a verdade. Às vezes não volta por vergonha, mas alguém que um dia foi selado e marcado pela presença de Deus, meu irmão, lá fora você não vai conseguir viver mais, você só vai conseguir viver aqui dentro, e aqui dentro cheio da presença de Deus, tá bom? É isso que Deus ele quer e tem para nós essa noite. Fique de pé essa noite em nome de Jesus, fique de pé.